Irmãos, a mensagem de hoje tem como um tema: protejam o seu coração. E enquanto eu pensava e refletia sobre isso, eu me alegrava, porque é a primeira mensagem que não é necessariamente uma chamada de atenção. Mas quando eu estava finalizando, eu percebi, tá bem. Faz parte. Mas ela é até certo ponto, uma continuação daquilo que eu compartilhei com vocês sobre a mensagem do bom samaritano, né? A essência do Evangelho. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui naquele dia, fazem 3 semanas. E eu compartilhei a respeito de estender a mão, ajudar quem precisa. E eu não sei para vocês, mas aquela mensagem mexeu tanto comigo. De lá para cá, foram tantas pessoas precisando de ajuda. Algumas delas já estavam lá, eu só não tinha percebido. Mas depois daquela mensagem, parece que os meus olhos foram abertos. E na semana passada aconteceu uma situação que foi praticamente a passagem do bom samaritano para mim. Que eu fui lá em São Paulo no meio da semana e enquanto eu estava voltando ali na Avenida do Ibirapuera, a avenida cheia, passando um carro aos montes. E eu vi uma senhora caída no canto da guia. E todo mundo passando, não tinha lugar para encostar, e todo mundo passando. E eu passei com a moto e eu aqui, onde eu vou parar, onde eu vou parar, onde eu vou parar. Na hora que eu vi uma esquina, eu encostei, subi na calçada e desci correndo. A mulher estava com um corte no rosto, porque ela ia atravessar a avenida para ir numa clínica, que ela tinha uma consulta marcada. Só que assim, a clínica era como se estivesse lá do lado da rua, porque a avenida era larga. E o farol era longe, então ela quis atravessar ali. Só que, como a calçada era mais alta que o nível da rua, eu acredito que quando ela foi descer da calçada, ela caiu e bateu o rosto no chão. E eu corri, ajudei ali, né, até ela chegar lá no consultório, porque ela não queria esperar o SAMU. Eu liguei para o SAMU e ela falou: eu não vou esperar um ambulância nenhuma, porque eu tenho uma consulta e eu não vou perder a consulta. E eu ajudei ela a atravessar, né, porque enfim, não tinha opção, ela quis. Mas aquilo me fez lembrar da passagem do bom samaritano que ajudou aquele que estava caído no caminho. Eu não fiz pensando, olha, vou usar isso para eu poder pregar. Não tinha nada disso. Foi um momento, foi um instinto natural. E embora depois eu fiquei pensando, as pessoas devem ter achado que foi eu que atropelei ela, porque eu estava com o capacete no braço. Né? Atropelou e agora está indo ajudar porque está com remorso. Mas faz parte, né? Tudo bem. Mas quantos de nós aqui têm tido dificuldade para ajudar as pessoas? Por causa de se sentirem julgados, por se sentirem envergonhados, talvez por conta do seu passado, ou talvez porque digam: você só faz quando te interessa. Você só faz para quem te interessa. E talvez isso faça com que você muitas das vezes não ajude. Ou às vezes, por causa da ingratidão de alguém que você ajudou, você falou: sabe o que? Não vale mais a pena fazer isso não. Ou até daqueles em volta, daquela pessoa que você ajudou. Ou também, pela pessoa dizer para você: eu não pedi a sua ajuda. Você ajudou porque você quis. E a sensação é que mesmo fazendo coisas boas, coisas ruins ainda vêm e acontecem conosco. E são essas coisas que muitas das vezes fazem com que a gente fale: não vale a pena.
Eu estou plantando coisa boa, mas parece que eu não estou colhendo o que eu estou plantando. Isso muitas das vezes mina a nossa fé. Isso faz com que a gente paralise e diga, sabe o que é? Não vou fazer mais nada também. Eu vou vir na igreja, vou sentar lá, vou ouvir a pregação, vou virar as costas e vou embora. Porque às vezes também a ferida acontece aqui dentro. Porque não foi reconhecido, porque ajudou e ninguém te agradeceu. Isso faz com que a gente se torne indiferente à dor do outro, por causa da nossa dor. E por isso, essa mensagem, ela traz esse título, proteja o seu coração. Mas proteja do quê? Proteja de quem? A resposta é proteja de você mesmo. De como você tem interpretado tudo aquilo que está acontecendo na sua vida e ao redor da sua vida. Proteja o seu coração das influências externas que te afastam de Cristo. E elas acontecem. Proteja o seu coração das ofensas que criam raízes no seu coração e que sufoca tudo aquilo que Deus tem plantado na sua vida. Proteja o seu coração da culpa que você carrega por conta do seu passado e que muitas vezes te impede de ser bênção na vida dos outros porque você continua carregando esse fardo do seu passado. Mas por que proteja o seu coração? A Bíblia, quando ela traz essa referência de coração, ela se refere, em alguns momentos, à sua mente, ao seu intelecto, à forma como você pensa. E aí ela vai citar o seu coração. Mas também a respeito das suas vontades, das suas decisões. O coração, cuidado com o seu coração, porque o coração pode ser enganoso. Quanto a tomar decisões, aquilo que você deseja. Mas também as suas emoções, quanto aos sentimentos, que quando nós falamos de sentimentos, nós falamos do coração. E também de consciência, o senso moral do que é certo ou errado. A Bíblia ela traz essa referência de coração para falar sobre isso. Então eu gostaria que vocês abrissem comigo Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Porque esse texto nos traz informações importantes para a gente proteger o nosso coração. Colossenses capítulo 3. Uma carta onde o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Colossos, instruindo-a sobre a vida. E, especificamente nesse trecho, ele vai instruir sobre a nova vida. Então, a partir do versículo 12 até o versículo 15, diz assim, todos acharam? Colossenses. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Porque essa palavra,
ela protege o nosso coração. Porque elas são, aqui esse texto ele traz instruções voltados ao povo de Deus. E o texto ele já começa no versículo 12 dizendo: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Deus escolheu a mim e a você para sermos seu povo santo e amado. Por isso eu quero compartilhar 5 pontos para que a gente proteja o nosso coração. E no próprio versículo 12, ele já diz: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Uau! Compaixão, nós vimos a respeito que foi o que o bom samaritano teve para com aquele que estava caído. Mas o apóstolo ele diz: revistam-se. E revestir diz respeito a se cobrir, se proteger, ou em alguma medida se diferenciar. O próprio Fernando, quando pregou em Êxodo 33, falando sobre o texto que Deus fala: vai, que eu não vou. E Moisés fala para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Porque é a tua presença que nos diferencia dos outros povos. E revestir-se, ela traz isso. De diferenciação, mas também de se proteger de algumas influências que podem nos ferir. E ele traz esses 5 pontos. Compaixão, que é a identificação com o sofrimento do outro, com a intenção de aliviá-lo. E ele traz também a bondade, que é a qualidade de quem pratica o bem. A humildade, que é caracterizada pela simplicidade, livre de vaidade. A mansidão, que é a qualidade de temperamento. Ser calmo, brando, tolerante. E talvez aqui até a compaixão, dá. Bondade, dá. Humildade, quando a gente fala: eu sou pobre, então não tem que não ser humilde. Mas ser calmo, tolerante. Estou tentando. Quem aqui aumenta a velocidade do áudio no WhatsApp para vocês? Gente, depois que colocaram aumentar a velocidade, ninguém mais escuta no 1. Mas, geralmente, a pessoa que aumenta a velocidade no WhatsApp está sempre com pressa. Multitarefa, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E até foi citado aqui na escola bíblica. Mas, por consequência, essa pessoa está constantemente estressada. E acaba não tolerando quem não vive no mesmo ritmo. De certa forma, se torna uma pessoa impaciente. Eu tento dar uma acelerada para acompanhar o ritmo da minha esposa. Tento. Mas é difícil. Mas eu tento. Mas ser manso é importante nessa caminhada. E o 5º ponto aqui é a paciência que ele cita, que é a capacidade de suportar dificuldades ou desconfortos sem se queixar. E suportar dificuldade faz parte. Desconforto faz parte. Agora, sem se queixar, sabe, eu vou deixar minha boca quieta. Mas isso é ser paciente. Salomão, ele vai dizer: existe um tempo para todas as coisas. E o que nós precisamos aprender com isso é que nem tudo
quase nada acontece no nosso tempo. E aí a gente precisa ser paciente. E entender que faz parte. Que tudo bem. O mundo não gira em torno da minha vida. Só que enquanto a gente não entende isso, nós achamos que tudo tem que acontecer do jeito que nós queremos. E aí nós traçamos planos para o nosso tempo, e quando a coisa não acontece, nós dizemos, é que não era de Deus. Como é que Deus tem a ver com isso? Você traça seus planos e depois põe na conta de Deus se não der certo. Porque muitas das vezes nós não olhamos que o mundo está acontecendo independente de nós. E por isso é importante a gente guardar no nosso coração que a gente precisa ter compaixão. A gente precisa ter bondade, humildade, mansidão e paciência. E o interessante é que quando Paulo fala para se revestir, ele está deixando bem claro, é uma tarefa sua, é uma tarefa minha. Não é um milagre, Deus, me dá paciência. Não funciona assim, irmãos. Deus, eu quero ser manso, me deixa manso. Não funciona desse jeito. Ai, Senhor, eu queria tanto ter compaixão dos outros, me dá compaixão. Ai, me dá bondade, Senhor. Me torna uma pessoa mais humilde, Senhor. Não funciona dessa forma, irmãos. É você que tem que buscar praticar essas coisas. Sou eu que tenho que buscar praticar essas coisas. Não é por milagre. Não é, vem aqui na frente que eu vou colocar a mão sobre a sua cabeça e a partir de hoje você vai ser assim. Você vai ser assim se você quiser ser assim. Se você estiver disposto a praticar isso todos os dias. E não vai ser uma tarefa fácil. Mas eu tenho certeza de que se você praticar essas coisas, você vai estar protegendo o seu coração. Segunda coisa, para a gente proteger o nosso coração, seja compreensível e perdoe. Versículo 13 diz isso. Sejam compreensíveis uns com os outros e perdoem quem nos ofender. Está ficando difícil. Não basta ter que ter paciência, tem que ser manso, agora tem que ser compreensível e ainda perdoar. Mas por que eu devo fazer isso? Primeiro motivo por que você deve ser compreensível e perdoar. Por uma demonstração de maturidade. A maioria aqui já são adultos. E os mais jovens já estão quase na fase adulta. Maturidade é algo necessário. Mas não somente por isso, mas porque nós somos o povo escolhido de Deus. Isso que o versículo 12 diz. Nós somos o povo de Deus. Se nós não formos compreensíveis e se nós não perdoarmos, de quem que nós vamos esperar isso? E o terceiro motivo para nós sermos compreensíveis e para perdoarmos uns aos outros está na continuação do versículo 13. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Jesus ele conta uma parábola a respeito de um Senhor e dos seus servos. E o Senhor, ele decidiu, vou colocar em ordem as dívidas dos meus servos. E aí ele chama o servo, que estava o devendo, um valor impagável. E aí o servo chega para o seu senhor e diz assim, tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar. E resumindo a história, o Senhor perdoa a dívida dele.
E aí, esse servo, saindo dali, encontra com alguém que devia para ele. Só que era um valor menor. E essa pessoa, ele chega e fala, paga o que você me deve. Essa pessoa que devia para esse servo diz, eu não tenho como te pagar. Então esse servo pegou e chamou os guardas e falou, prenda ele até que ele me pague. O senhor dele, ouvindo que ele fez isso, chamou ele de volta. E falou para ele, eu não perdoei a dívida que você tinha comigo? Que você não poderia pagar? Por que você não fez o mesmo? Já que você agiu dessa forma, então agora que você seja preso até que você me pague. Por que nós precisamos ser compreensíveis e perdoar uns aos outros? Porque o Senhor perdoou a nossa dívida, que nós não tínhamos como pagar. Nenhuma ofensa contra nós, ela é impagável pelo ser humano. Mas a nossa ofensa contra Deus, o nosso pecado contra Deus, ela é impagável pelo ser humano. Mas Deus nos perdoou. Então, é necessário que nós sejamos compreensíveis com o outro. Assim como Deus foi compreensivo conosco. É necessário que nós perdoemos o outro. Assim como o Senhor nos perdoou. Mas eu não sei se eu quero. Mas você quis o perdão de Deus. Deus entendeu a sua situação. O Senhor, Ele, antes de nos pedir qualquer coisa, Ele nos deu o exemplo. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Terceira coisa que nós precisamos fazer para protegermos o nosso coração. Versículo 14. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Terceira coisa que nós precisamos fazer é nos revestir do amor. E interessante, essa Bíblia que eu uso, gente, é a NVT. E eu uso ela porque ela tem a letra grande. Não, é porque ela é boa. Ela não fica aparecendo uma página de trás enquanto eu estou lendo. E ela tem, no final dela, um dicionário bíblico, que é bem interessante. E aí, esse dicionário bíblico, ele diz que o amor é a expressão máxima da lealdade, pureza e misericórdia de Deus ao seu povo. O amor, ele é pagar o preço pelo outro. E quando nós amamos o outro, nós somos compreensíveis. Nós o perdoamos. E fazemos isso por demonstração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Quando nós começamos a nos esforçar para praticar cada uma dessas coisas, nós percebemos também que uma coisa vai fortalecendo a outra em nós. E nós cada vez menos vamos sendo atingidos por aquilo que fazem contra nós. Pelas coisas ruins que acontecem. Porque a palavra do Senhor, praticada por nós, ela vai nos dando essa proteção. O amor, ele é uma atitude de reconciliação. Deus nos amou e nos reconciliou com Ele. E é importante a gente ter a clareza de que o ambiente de amor, ele é um ambiente de acolhimento. Como é bom quando as pessoas, elas se achegam na igreja e encontram esse ambiente de acolhimento. Independente de quem elas são. Independente de qual é o passado delas.
mas elas são recebidas com amor. Por isso que Paulo vai dizer, olha, acima de tudo, revistam-se do amor. Quarto ponto, para que a gente consiga proteger o nosso coração. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. E estar em paz é estar em um estado de tranquilidade, livre de conflitos, de emoções e pensamentos inquietantes. E talvez você diga, isso sim é impossível. Como é que eu fico em paz? Não dá. Muitas das vezes você pode até querer me dizer, você não sabe o que eu tenho vivido. Você não sabe as tragédias que já me aconteceram. Você não sabe a culpa que eu carrego. E de fato eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. É que Isaías 53, no versículo 5, vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não importa o que te aconteceu. Não importa qual é a culpa que você tem carregado até aqui. Jesus Cristo carregou sobre ele para que você tenha paz. Porque a maior inquietude da humanidade não é a ofensa que alguém possa nos causar, mas é a inimizade com Deus. Porque no fim das contas, o maior peso é: Deus não vai me amar do jeito que eu sou. Deus não vai me salvar por causa daquilo que eu fiz. A vida que eu levo, eu vou para o inferno. Essa é a inquietude da humanidade. Para mim já não tem mais jeito. Não, eu vou para o inferno mesmo e está pronto. Mas Jesus levou sobre ele. Então toda a culpa que nós carregávamos já ficou para trás. Jesus já levou. Toda a ofensa ou todo o pecado, Jesus já levou. Jesus carregou sobre ele na cruz do Calvário. Permita crer no sacrifício de Jesus. E não mais carregue o fardo pesado que você tem carregado até aqui. Saiba que aquilo que Jesus fez foi suficiente. Por isso, deixa que a paz de Cristo governe o seu coração. Antes de falar o quinto ponto, eu queria convidar vocês a orar. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé para nós orarmos. Porque muitas das vezes a nossa vida tem ficado paralisada por conta do que fizeram contra nós ou pelo passado que nós temos. Mas Jesus Cristo já levou sobre ele. Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício de cruz, ele nos livrou de todo o peso, de todo o pecado, para que a gente não mais fique preso a essas coisas, mas que pelo contrário, nós possamos viver em paz. Nós possamos sim fazer o bem ao próximo, fazer o bem àquele que precisa, independente de se ele vai reconhecer o que você fez ou não. Porque nós fazemos não porque nós esperamos que o outro reconheça, mas nós fazemos porque o Senhor já fez por nós antes de tudo.
Não há mais culpa, não há mais condenação. Jesus já pagou o preço. Por isso, nessa hora, feche seus olhos. Santo Deus, nós muitas das vezes, Senhor, guardamos tanto peso no nosso coração. Nós muitas vezes, Senhor, ficamos parados pelo caminho, indiferentes da dor do outro, por causa da dor que nós sentimos, por causa daquilo que nós fizemos no passado, por causa de todos os nossos pecados, e também por causa daqueles que nos machucaram, por causa daqueles que nos envergonharam. E nós, no meio da caminhada, escolhemos, Senhor, ser indiferentes dos outros, não mais fazermos nada, porque o nosso coração está ferido, porque nós guardamos mágoas no nosso coração que nos impedem de ser bênção na vida dos outros. Porque até aqui, Senhor, os nossos olhos estavam em ser reconhecido pelo outro. Mas, Senhor, pela Tua palavra, Pai, nós entendemos que a ofensa maior quem causou fomos nós contra Ti por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor já levou sobre si para pagar o preço da nossa culpa, para que nós não mais vivêssemos nos sentindo culpados, mas pelo contrário, que possamos viver livres, em paz com o Senhor, porque o Senhor nos perdoou e nos fez seu povo santo e amado. O Senhor fez de cada um de nós seus filhos. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque teu sacrifício reatou o nosso relacionamento contigo. E nós viveremos em paz, porque nós cremos que o teu sacrifício é suficiente. A dívida contra o Senhor que nós não podíamos pagar, o Senhor pagou. E tendo isso em mente, Senhor, aquilo que fizeram contra nós, nós perdoaremos, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou. Porque aquilo que fizeram contra nós não é nada perto do que fizemos contra Ti. E o Senhor nos perdoou. Então nós seguiremos o Teu exemplo, Pai, e perdoaremos como o Senhor tem nos perdoado. Que essa palavra proteja o nosso coração, Senhor, todos os dias, para que possamos viver em paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Para finalizar, o quinto ponto, para que a gente proteja o nosso coração. Versículo ainda no 15, ele finaliza dizendo: e sejam sempre agradecidos. Sejam sempre agradecidos. O que vai proteger o nosso coração é nos lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós. Enquanto
nós nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, nós viveremos em paz com Deus, como filhos amados de Deus, porque a graça de Deus nos alcançou, nos resgatou, e nada é superior a isso. Enquanto nós nos lembrarmos dessa graça sobre nossas vidas, nada vai nos paralisar na caminhada. Por isso, irmãos, continua estendendo a sua mão. Você é bênção. Deus quer usar você para ser bênção na vida dos outros. E Ele vai te usar para ser bênção na vida de pessoas que não merecem. E que bom. Porque nós também não merecíamos. Mas o Senhor estendeu a mão. Lá onde nós estávamos. Por isso, sejam agradecidos por aquilo que Deus fez por você. Seja agradecido porque Jesus te salvou. Ele pagou um alto preço por te amar. Nunca se esqueça de que o que Ele fez é algo que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Ele fez por você. E se só tivesse você no mundo, Ele teria feito a mesma coisa por você. Sejam agradecidos. Que essas práticas protejam o seu coração, para que nada te paralise mais na caminhada. Você é uma bênção. Seja bênção na vida dos outros. Deus abençoe, irmãos.